E aí, galerinha da mediação, voltamos aqui com a nossa aula de revisão do conteúdo da aula 5. E agora a gente vai saber quais foram os principais pontos da aula 5 sobre direitos humanos que nós falamos nessa aula de hoje. Então, vem comigo e vamos conferir. Vamos aqui para a tela, vemos aqui o que nós trabalhamos sobre direitos humanos e começamos com o conceito, né? Foi o conceito que nos trouxe para as outras questões dos direitos humanos, né? Quando a gente fala que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, em qualquer situação, e aí a gente inclui aí pessoas imigrantes, negros, mulheres, crianças, idosos, né? Várias situações aí que levam à necessidade de a gente compreender que os direitos humanos não levam em consideração cor de pele, religião, idioma e qualquer outros status. Todos nós somos igualmente titulares de direitos humanos, sem discriminação. Outra questão também é que esses direitos são interrelacionados, interdependentes e indivisíveis. Muito bem. Outra questão tratada na nossa aula de hoje foi as características que têm os direitos humanos. Uma delas é a característica histórica, que fala que os direitos humanos, eles são modificados, eles nascem, eles se modificam, eles desaparecem e eles também reaparecem dependendo das situações que se colocam na sociedade. E aí eles podem evoluir, podem se ampliar com o correr dos tempos, né? Ele também é universal, ou seja, toda pessoa é sujeita de direitos humanos. Ele é indivisível, ou seja, não se admite o fracionamento de nenhum direito humano. Ele é inalienável, ou seja, não tem possibilidade de transacionar ou de comercializar esses direitos. E também é imprescritível, ou seja, uma pessoa não pode prescrever o seu direito humano de forma alguma, não tem data de validade, né? Muito bem, a gente também falou sobre a Organização dos Direitos Humanos, a ONU, e sobre os seus objetivos, qual é o papel que a ONU tem nos diálogos internacionais, nos diálogos com os países, com todas as questões relacionadas, né, ao direito humano. Nós falamos sobre isso e nós também falamos sobre os direitos humanos na atualidade, questões que podem estar caindo aí nas provas de Enem, e que vocês precisam ter conhecimento sobre isso, principalmente se cair em temas de redação. Então, aí a gente falou um pouco sobre o racismo, sobre a xenofobia, sobre as migrações e sobre essas questões também relacionadas ao preconceito, né? A discriminação cultural, tanto de pessoas que estão no nosso país como de pessoas estrangeiras. Então, assim, foram temas que sempre estão em alta, né, dentro das provas, porque são temas importantes e que realmente sempre estão acontecendo. Como a gente colocou aqui o caso do preconceito contra os asiáticos, por conta do fato de ter existido a pandemia e essa pandemia ter se iniciado ali no continente asiático, mais especificamente na China. Então, assim, foram muitos asiáticos que sofreram preconceitos, a tal da xenofobia. E também sobre as migrações que ocorrem no mundo de tempos em tempos, ocorrendo guerras, problemas de catástrofe, e aí a gente tem esses povos que saem dos seus países para procurar sobreviver em outros territórios. Então, essas migrações também são temas importantes para falar dos direitos humanos, né? E aí, gente, agora a gente vai fazer a atividade de sala e aqui vocês terão 15 minutinhos para pensar um pouco mais sobre esse tema e responder as perguntas. E daqui a pouquinho, quando a gente voltar, nós vamos explicar um pouco melhor sobre esses determinados temas para que vocês saiam dessa aula pelo menos um pouco preparados, para que vocês pelo menos abram os olhos da consciência de que vocês precisam estudar mais, tá bom? Então, a gente volta daqui a pouquinho para a aula de correção. Até mais!
Oi, pessoal! Então, voltamos com a correção da atividade que a gente vai ver agora, as questões que foram colocadas na aula de hoje, para que a gente possa corrigir para vocês entenderem melhor do tema dos direitos humanos, tá bom? Então, vamos aqui para a tela e vamos ver as questões da aula de hoje. E aí, pessoal, o que vocês acharam, hein? Muito difícil, fácil? Vocês conseguem entender que a compreensão dos direitos humanos ela está relacionada a todos os aspectos da vida da pessoa, né? Então, por isso a gente estuda muito. Eu, pelo menos particularmente, sou suspeita para falar, mas eu gosto muito desse tema. Eu acho um tema imprescindível para todas as pessoas, gente, independente de ser aluno, ser aluna, ser estudante, ser uma pessoa comum, enfim, todos nós deveríamos saber pelo menos o básico desse tema, né? Bom, tá aqui, ó. A questão, vamos ver aqui. Qual é o direito fundamental da primeira dimensão dos direitos humanos que nós falamos na aula de hoje? É a letra A, direito à paz permanente, a letra B, a fraternidade, a C, igualdade, a D, liberdade, ou a questão a E, que é direito à democracia. E aí, pessoal, essa aqui tá fácil para vocês ou não? Bom, vamos ver então a resposta correta e aí a gente vai discutir aqui. Bom, é a letra D. Quem acertou, parabéns. É o direito à liberdade, né, pessoal? O direito à liberdade, ele faz parte, ele é uma das premissas da Revolução Francesa, né? Ele é importante porque sem liberdade, né, a gente fala muito das ditaduras, do totalitarismo, que a primeira gama, a primeira coisa que acontece quando se instala um governo totalitário ou uma ditadura é acabar com as liberdades, a liberdade individual e a liberdade coletiva. Então, assim, esse é um dado grave. Quando você mora num lugar onde você não tem liberdade alguma, nem para poder se expressar, pensar, ou de ir, de sair da sua casa, ou de sair em um horário que você quiser, você já está tendo um grave problema, né? Os estados, os governos que tiram a liberdade dos cidadãos é um grave problema. Só que nós temos algumas exceções, e essas exceções que são discutidas e muitas vezes são vistas como polêmicas. Por exemplo, um indivíduo que comete um crime, né? Tá, cometeu um crime, foi pego pela polícia e está preso. Ele vai ou não vai perder liberdade? Sim, mas está prescrito na lei do seu país que se ele cometeu aquele crime, aquela infração penal, ele vai perder a liberdade. Que liberdade? De ir e vir, né? A liberdade de fazer qualquer coisa, a liberdade de aparecer na televisão, a liberdade de estar na sua casa, ele vai ficar preso. Então, é exceção, né, no sentido de que está se cumprindo uma lei. Porque muitas pessoas acham que esse direito à liberdade é para tudo. Eu posso fazer qualquer coisa e eu vou ter o meu direito à liberdade. E não é bem assim, né? Outra questão também, outro exemplo que eu queria trazer para vocês é a pandemia. Pandemia foi uma situação emergencial e inédita, né? Inédita nesse século que eu estou falando, não é? Já existiu outras pandemias em outros lugares. Neste século, não. Nesta década, né? Que no século XX nós tivemos. Tá, vamos botar neste século, então, no século XXI. E aí, o que aconteceu? As pessoas, quanto mais elas transitavam na rua, mais o vírus circulava, né? E como é contagioso, quanto mais pessoas se juntam, mais pessoas circulavam. Aí o que aconteceu no início da pandemia? Vamos fechar tudo e vamos dar um toque de recolher. Todo mundo vai ter que ficar em casa, porque senão vai morrer muita gente, né? E aí se deu esse toque de recolher, né? O isolamento social, por conta de todas essas questões emergenciais que poderiam levar à morte de milhões e milhões de pessoas. Então, nesse caso, foi tirado o direito à liberdade. Eu não podia sair de casa. Se eu saísse, tinha que ser de máscara, só podia entrar tantas pessoas dentro daquele local.
Então, realmente, naquele momento, as liberdades foram tiradas, mas por uma situação emergencial, incomum, que foi uma pandemia, que realmente chegou a matar mais de milhões e milhões de pessoas no mundo, tá? Então, assim, é compreensível. Ah, eu estou em casa, mas porque eu não quero contaminar ou ser contaminada ou morrer ou causar mais problemas, né? Então, muitas pessoas ficaram contra esse isolamento, porque poderiam tirar a liberdade, né? E o princípio dos direitos humanos, da liberdade de ir e vir. É claro que está certo, mas ao mesmo tempo estava impondo em risco a vida de outras pessoas. Então, por isso, a gente tem as exceções, tá bom? Então, dado esse recado para vocês, a gente vai para a próxima pergunta. Vamos lá. A pergunta de número 2. Os direitos humanos têm uma das suas principais características, a universalidade. Gente, o que é universalidade, né? Sobre essas características, agora vocês precisam saber o que é universalidade aqui, tá? É correto afirmar, letra A, que esse direito é limitado? Letra B, que esse direito ele pode ser escolhido, ou seja, dependendo da região que a pessoa mora, ela pode ter esse direito ou não? Ou letra C, a pessoa humana é sujeita desses direitos? Ou a letra D, é um direito vulnerável, ou seja, ele pode ser perdido, ele pode perder em algum momento? Ou letra E, nem todo ser humano tem os direitos humanos, né? Bom, vamos lá para a resposta correta. É a letra C. Toda pessoa humana é sujeita destes direitos, ou seja, a universalidade quer dizer que todo mundo é importante, né? Vamos falar assim de uma forma simples. Todos nós somos essenciais para o mundo, somos únicos e temos o direito a viver, temos o direito a ter o mínimo para sobreviver, né? Não importa se eu sou grande, pequena, se eu sou negra, se eu sou branca, se eu sou estrangeira, se eu vim de um país de guerra, se eu vim de um país da ditadura, enfim, qualquer característica, se eu sou evangélica, se eu sou espírita, católico, sei lá, qualquer característica que possa dar a esta pessoa, não significa que ela tem mais ou menos direitos, né? Significa que nós somos todos iguais. Essa é a característica básica da universalidade, ok? Então, é a letra C. Muito bem para quem acertou, parabéns. Você está aí compreendendo bem a aula, né? Agora vamos para o número 3. Vamos lá, essa aqui já fala sobre a questão da xenofobia, né? Que a gente falou no final da nossa aula de hoje. Então, o processo migratório e a globalização formaram um elo inseparável, né? Desde a última metade do século passado. Quando começou, então, o advento da globalização, as pessoas começaram a migrar de um lado para o outro do mundo, né? Isso foi bom, foi ruim, mas a gente tem uma série de análises para fazer sobre isso, né? Mas aí, falando da xenofobia, ela ocorre frequentemente nos países mais ricos e desenvolvidos, principalmente na região europeia, né? Nesse lugar do mundo, nesse território. O que significa, então, a palavra xenofobia? Vamos aqui para as alternativas? Letra A, medo ou aversão de estrangeiros. Letra B, medo ou aversão a políticos. C, medo ou aversão a negros. D, apreço a pessoas pobres. Ou a E, apreço a migrantes estrangeiros. E aí, pessoal, a gente discutiu bastante esse tema, né? Levamos em consideração todas as questões aí que se colocaram na relação da xenofobia com as questões sociais, culturais, religiosas, né? Primeira questão que a gente tem que pensar aqui, que a xenofobia nunca é um aspecto positivo. Ele está relacionado a um aspecto negativo da sociedade, né? Há um aspecto que não traz uma coisa legal, não traz uma análise bacana, não. Está falando de uma coisa ruim, inclusive. Por aí você já tira, né?
A D e a E porque não é um apreço, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, né? Então, a gente tem as 3 alternativas aí. Qual dessas vocês acreditam que é a correta? Vamos ver aqui a resposta? É a letra A, muito bem. Apreço não, é o medo ou aversão a pessoas estrangeiras, né? Nos países aí do continente europeu, norte-americano, as pessoas colocam características e generalizações contra as pessoas estrangeiras. Geralmente, essa migração ocorre por uma necessidade. Isso quer dizer que muitas pessoas pobres migram, né, para tentar um emprego melhor, ganhar uma quantia melhor do seu salário, né? E aí, quando elas chegam num outro país de destino, elas acabam sofrendo esse preconceito, justamente pela sua migração, né? Então, assim, ocorre dos brasileiros irem e sofrerem, africanos, né? Os latinos em geral, quando a gente fala do Brasil, os bolivianos, venezuelanos, peruanos, enfim, quando as pessoas migram dessa parte aqui da América Latina para a América do Norte, a América Central, ou até mesmo na Europa, elas acabam sofrendo esse preconceito. E aí tem características que acentuam mais ainda esse preconceito, que é cor de pele, né? A gente sabe que existe sim um tratamento diferente se a pessoa é branca, se a pessoa é negra. Gênero, se ela for mulher, se ela for um travesti, um transexual ou até mesmo uma pessoa homossexual. O fato de delas ter essa condição, às vezes, aumenta mais o preconceito, né? Se for uma pessoa pobre, que em qualquer lugar do mundo vai ter preconceito com a pessoa pobre, e se for uma pessoa que tem alguma necessidade especial, é surda, é uma pessoa que é cadeirante, é uma pessoa cega, ou seja, ainda vem com todas essas questões que aumentam mais o preconceito, né? Ou se ela tem uma característica física que a deixa diferente das outras, né? Até mesmo aspectos sutis, gente, já servem como uma forma de lançar o preconceito sobre outras pessoas. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado com os julgamentos que a gente faz do nosso próximo, né? Então, é isso, gente. Vamos aqui para a nossa perguntinha do Enem. Bom, após a Declaração dos Direitos Humanos pela ONU, Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou um estudo de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 é motivada pelos acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava quais foram os eventos que levaram a essa revisão de pensamento. Vamos à resposta correta? É a letra D, gente. Foi a execução dos judeus e eslavos presos nos guetos dos campos de concentração nazistas. Por quê? Porque havia um julgamento, né, aqui, ó, essa opção aqui, ó, um julgamento de que as pessoas que não eram brancas ou descendentes, né, dessas regiões não eram dignas, né? Então, pessoas não brancas que tinham essas características, então, esse pensamento colaborou com esse tipo de ação, de política, né? Então, por isso, é a letra D a correta, certo? Vamos para o número 5, explique o que significa a primeira dimensão dos direitos humanos. Os direitos da primeira dimensão são os direitos de liberdade, pois são fruto do pensamento liberal burguês de caráter fortemente individualista, né, gente? Aparecendo numa esfera limitadora da atuação do Estado, isto é, demarcando uma zona de não intervenção do Estado nas liberdades dos indivíduos, Então, tá aí, gente, a resposta da número 5. Espero que vocês tenham acertado aí, tá certo? Bom, a nossa aula, então, termina por hoje, nossa aula 6. Aliás, nossa aula 5, e na próxima aula nós estaremos aqui
para apresentar um novo tema para a gente trabalhar nas nossas aulas vindouras, certo? Então, um abraço a todos, espero vocês e até mais.